Oi. Vamos ver esse debate aqui do canal Clone, ou o Clone, né? De um pastor versus 20 macumbeiros. Vai, dá um play aí, vambora. Eu não queria me meter nesse assunto, não. Ah, mas já tá aqui, cara. Mas tá na chuva. Primeiro, prazer, Israel. Alessandro. Alessandro, O pessoal vai lá. me conhece como Ale de Baru, Ale Bola. Sou conhecido como Ale de Baru. Sou de religião de matriz africana desde que eu me entendo por gente. Bacana. Fui convidado aqui e aqui nós estamos para bater um papo. Você falou da prosperidade da Bíblia. O debate aqui que eles estão fazendo nesse momento é a Bíblia. A Bíblia é o único manual completo de uma vida próspera e transformadora. Eu falei que a Bíblia é o único manual para uma vida de prosperidade e transformação genuína, plena. Então, irmão, eu cresci na periferia de São Paulo, certo? Eu nasci na região do Capão Redondo. Eu sou do Aricanduva. Aí, lá na minha região, tem muito dentro das favelas, muito evangélico, muitas igrejas. Sim. Aí eu vou falar e perguntar para você, esse livro só prospera o pastor? E aquele que está lá dentro da favela? E aquele que está lá passando fome? Tem pastor na favela também? Esqueci seu nome, cara. Alessandro. Ale, vamos lá, Ale. Tem muitos pastores simples que estão passando dificuldades. Eu conheço pastores que trabalham o dia todo como servente de pedreiro e chega à noite com todo carinho e vai para a igreja para consolar e às vezes tira do que ele não tem para ajudar. Existem pessoas boas no mundo. Toda religião existe pessoas más e pessoas boas. O que acontece é que tem um retrato muito dos falsos profetas e falsos mestres que a própria Bíblia fala para ter cautela, acautelai-vos com os falsos profetas. Realmente, se você vê uma igreja onde todo mundo está passando necessidade e o pastor está de BMW vivendo uma vida boa, você tem que ter um discernimento para entender que aquele cara, ele não está sendo coerente com a fé, mas entendeu? Você há de convir comigo que você é protestante. Sim. A cada dia vem se abrindo novas igrejas. Que eu acho errado. Eu sou contra o cara falar assim, eu sou pastor, ele vai lá, abre o CNPJ dele, coloca aí, Jesus Cristo é o caminho, e abre uma igreja. Isso é muito errado. Aí vocês vêm falar de nós, é rapidinho, você vem falar de nós, de religião de matriz africana, um povo escravizado, um povo trazido para o Brasil. Tá, mão na chincha. Demoniza, porque tudo dentro da igreja é contra o negro. A minha religião é de negro, o meu orixá é negro, entendeu? Então brancos não podem fazer parte da sua religião? Pode Tá sim. bom. Mas e aí, parceiro? Por que isso não acontece com o hinduísmo? Por que isso não acontece com a Xeixonoye? Por que isso não acontece com a outra? Porque eles não são negros. Por que não acontece com o budismo? Para eles é cultural e nós somos demonizados. Bom, posso responder? Um dos maiores líderes Quero ouvir. do movimento protestante se chama Martin Luther King. Quando Martin Luther King ele começa a propagar o evangelho, só para eu terminar, gente. Quando Martin Luther King ele começa a propagar o evangelho, as pessoas lá nos Estados Unidos estão tendo essa dicotomia entre brancos e negros. E Martin Luther King pega na mão de Billy Graham, você vê isso no documentário de Billy Graham branco, e Martin Luther King fala, brancos e negros são filhos de Deus. O vídeo mostra brancos e negros pedindo perdão um pro outro, se abraçando e chorando. E existe racismo em todos os lugares. Agora o protestantismo não promove o racismo, historicamente eu provo isso. E os pentecostais e reformados nos Estados Unidos, existe mais protestantes negros do que de religiões de matriz africana. Mas eu não estou falando... Tá bom. É assim, né? Existe em todos os lugares. Existe na vida social, existe nas religiões, existe racismo. Existe, tá? Existe na vida social, existe na escola, existe no trabalho, existe em todos, mas só na igreja do pastor que não existe. É só na igreja protestante que não existe. Tá? Só na igreja protestante que não existe, segundo ele, tá? Vamos lá. Opa, deu um... Tudo bem? Prazer, Israel. Prazer você estar de frente a Mara. Eu sou Mara de Padilla, há mais de 7 anos na Umbanda
e carrego Maria Padilha do Cabaré. Médium que carrega Maria Padilha do Cabaré. Maria Padilha do Cabaré. Exatamente isso. E como nas outras pautas eu não tive a oportunidade de te dizer que um dia eu já fui uma prostituta. Um dia eu já fui uma viciada em cocaína. E passei por muita situação difícil porque eu não tinha apoio familiar. Sabe a frase, a ovelha negra da família? Eu fui essa ovelha negra, escorraçada por todos, inclusive pela igreja. Fui criada dentro do cristianismo por uma avó, dos 4 aos 10 anos de idade. E essa avó, nesse período, ela virou evangélica, e eu também passei pela igreja evangélica. E fui muito maltratada justamente por ser uma prostituta. E eu falava, onde está Deus? Cadê o Deus do evangélico? Cadê o Deus do católico? Que não vê que eu estou sofrendo e está tudo bem. Então, tudo o que aconteceu comigo, saindo do catolicismo, saindo do protestantismo, eu fui cair dentro de um terreiro de macumba, aonde um espírito que você julga ser um espírito enganador me mostrou exatamente o porquê que eu passei por aquilo. E exatamente isso me fez evoluir e hoje ser uma feiticeira que trabalha com feitiços positivos, ajudando mulheres a se levantar e não procurar a prostituição, que não é algo pejorativo, é um trabalho comum como o seu. E essas mulheres, hoje, elas são guiadas por mim e pela minha espiritualidade, que não é pejorativo uma Padilha do Cabaré, porque ela não é profana. Ela é uma pombagira que ensina e que auxilia o ser humano a evoluir e ter a tal salvação também em uma próxima encarnação. Perfeito. Boa. Terminou, Mara? Não, eu não terminei não. Falta uma coisa referente a justamente O pessoal a tá pauta. rindo lá. Ó, não me julgue, o pessoal lá no fundo também tá rindo. Ela quis falar. Vamos lá. Quer? Ó, vambora. Desse momento que é a prosperidade. Eu um dia fui uma criança que para me alimentar às 3 horas da tarde eu comia farinha com açúcar. No café da manhã eu comia pipoca, porque a minha avó plantava o milho. E depois que eu caí dentro da macumba, hoje eu tenho 4 empresas, um carro importado, um carro de trabalho, casa de aluguel e vários outros empreendimentos. Eu sou empresária de 4 empresas, todas elas em ramos maravilhosos. Estou pronta a abrir outra empresa. E eu te digo, a minha prosperidade ela não é só financeira, porque cada magia e cada feitiço que eu atuo dentro da minha espiritualidade com a minha pombagira do Cabaré, vem os feedbacks positivos de mulheres que eu tirei da depressão, de mulher que não tinha uma casa e hoje tem. Quem quiser responder, 15 segundos. Pode ser 30? É por isso que eu falo, às vezes fica um monólogo, mas eu entendi ela. Nossa, mas assim, vamos lá. às vezes fica um monólogo. Pô, sabe, você tá ali para fazer um debate, ela queria falar, as pessoas se sentem, sabe, no dever de falar, na presença de um pastor que desacredita da fé delas, que desacredita das entidades que elas acreditam. Eu vou falar uma coisa aqui que é muito importante, eu não tenho religião, tá? Eu não tenho religião, eu sou ateu, mas assim, não tem nada a ver. Eu acho que as pessoas têm que ter as suas religiões se elas quiserem. A questão é, intolerância é um negócio que não pode existir. De nada, sabe? Intolerância é um negócio que não pode existir. E o que muitas das igrejas monoteístas, eu não estou falando só das protestantes, elas promovem, é a intolerância. Eu falei, outro dia eu fiz até um Reels, que teve gente que não gostou. Eu falei, as igrejas, as religiões, não as igrejas necessariamente, mas as religiões, elas surgem com, basicamente, historicamente, tá? Falo aqui até como professor de história, carteirada nada, ser professor de história não é da carteirada. É minha profissão. Muitas religiões surgem com ou resistência. Você quer dar um exemplo aqui? A gente está falando aqui, várias pessoas que estão sentadas ali em volta do pastor estão ali na resistência. Isso é uma forma de resistir, tá? A Umbanda e o Candomblé
surgem como forma de resistência com um conceito aí chamado de sincretismo religioso. O que é esse sincretismo religioso? É a fusão, junção de várias religiões. Você pode ter 2 ou mais religiões. Então, no século XIX, quando a gente fala da Umbanda, do Candomblé, que surge matrizes africanas e matrizes indígenas também, surgem como forma de sobrevivência daquela população, para sobreviver mesmo, certo? Porque senão elas seriam engolidas pelo catolicismo. No século XIX, especificamente, existia no Brasil, constitucionalmente, o padroado. O que é o padroado? O padroado nada mais é do que Estado e religião juntos. Né? Então, o Dom Pedro I, com a Constituição de 1824, ele nada mais, nada menos era do que o líder da Igreja Católica no Brasil. Também definia salário de bispos, padres, entendeu? E você não podia simplesmente professar, né, a sua fé em público, só no âmbito privado. Você poderia ter outras religiões, mas só no âmbito privado. Isso não é intolerância? Lógico que isso é intolerância religiosa, isso é perseguição. Então, as religiões de matrizes africanas, indígenas, muitas delas surgem pegando elementos do catolicismo, tá? Mas não são católicas, tá? Mas pegando elementos do catolicismo para poder simplesmente resistir, mas isso não é feito assim, então uma pessoa arquitetou, vamos pegar elementos, não, porque é uma fé ali em cima, é uma fé ali, é uma questão que surge entre as pessoas, tá? Mas elas surgem como forma de resistência. O próprio cristianismo surge como forma de resistência, porque na Roma Antiga, durante o período da Roma Antiga, quem que dominava as religiões na extensão do Império Romano, quem que era? Eram as religiões politeístas romanas, os vários deuses romanos, certo? Então era proibido você ter professar outra fé. E aí o que acontece? O cristianismo ele surge entre a população que era dominada pelos romanos, entre os judeus, tal, mas que era dominada pelos romanos. E aí você começa a ter nas cidades romanas, na extensão do Império Romano, você começa a ter células cristãs clandestinas, que inclusive foram resistindo à dominação do Império Romano. E aí quando você tem a política do pão e circo, muitos cristãos eram jogados aos leões para os romanos politeístas assistirem. O próprio cristianismo surge como uma religião de resistência naquela concepção do Império Romano. A questão é que quando o Império Romano se torna cristão, lá para frente, depois, nos éditos, né? Édito de Milão, Édito de Tessalônia, o que vai acontecer é que o cristianismo se torna a religião preponderante e ela passa a perseguir as outras religiões. Então muda. Tem um filme que fala bem sobre isso, sobre se antes perseguida, depois a perseguidora. Tem um filme da filósofa, né, que é a Hipátia, né, de Alexandria, que fala sobre isso. Mostra, dentro desse contexto. E aí o cristianismo começa a perseguir depois. Tá? Então ele persegue. Então, existem religiões que surgem como resistência, outras como forma de dominação. Aquelas que surgem como forma de dominação a gente vê muito no mundo antigo mesmo, como eu citei, o politeísmo romano, o politeísmo grego, as religiões do Egito, certo? Já surgem como forma de dominação, já colocando o faraó, por exemplo, como o grande líder, um próprio Deus no mundo, as religiões mesopotâmicas, assírias, né? Então existem. A questão é que as religiões monoteístas, hoje, quando a gente pensa, principalmente no contexto de globalização, as religiões monoteístas, então a gente está falando de islamismo, cristianismo e suas diversas vertentes, áreas, assim como o islamismo também, e o judaísmo, tendem a suprimir as outras religiões. As religiões pequenas, as religiões politeístas também, tendem a suprimir e tirar o espaço delas. E é uma guerra que é feita, propagada principalmente pelas religiões politeístas, ou monoteístas, desculpem, abraâmicas. Mas vamos lá que eu já falei demais. Bom, Mara, rapidamente que o tempo é curto. Primeiro eu sinto muito pela sua vida. Eu passei por uma vida difícil também.
Dentro da igreja evangélica existe várias mulheres que também saíram da prostituição, assim como eu acredito que na sua religião também exista. Prosperidade, você falou de empresas e tudo. Existe pessoas que nem Deus acredita e também tem empresas. Foi a frase que eu falei do Projota. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. O dinheiro não significa prosperidade. Pode fazer parte? Faz. Só que tem pessoas que são guiadas pelo dinheiro. Para falar a verdade, tem na ilha de Marajó mães que vendem as suas filhas de 8, 7 anos por conta do dinheiro. E a maldade existe no mundo. Então, primeiro, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, sinto muito pelas falsas igrejas que fizeram isso com você, entendeu? O testemunho que você deu, mas não podemos generalizar, entendeu? Então, eu sinto muito pelo que aconteceu, e dentro do tema prosperidade, requer muitas questões, não tem mais tempo para a gente conversar, mas eu entendi o seu desabafo, creio que foi importante você falar, e, cara, de verdade, eis-me aqui para poder conversar com você no que você precisar. E eu sinto muito pelos falsos evangélicos, mas eu não sou dono deles. Infelizmente, eu não tenho poder para impedir isso. Mas um dia, todo olho verá, toda língua confessará. E essas pessoas que te maltrataram em nome de Jesus, usando o nome de Jesus de maneira imprópria, elas vão pagar pelo que elas fizeram. Irão pagar, mas vai ser pela mão do meu Exu e da minha pombagira, porque é a minha crença. Prazer, viu, Mara? Pensei que não fosse na mão, dá a mão. Minimamente aí, né? Vamos lá. Eu quero te fazer só 2 perguntas simples dentro disso que eu vejo você. Que eu vejo você falando muito, e eu vejo aqui que você leu vários livros de filosofia, não só a Bíblia. Você Gosto um pouco de filosofia. Você cita alguns filósofos, então sua vida não é só baseada na igreja. Sim. Você segue o padrão de que seria prosperidade para você mediante a Bíblia? Prosperidade. Vamos aí. Hoje. Uma linda esposa, uma linda filha, inteligência emocional para tratar com o autismo da minha filha, como muitas pessoas não têm, e saber lidar com as situações da vida, tanto na bonança, tanto na adversidade. Tá, e por que você acha que a nossa religião ou qualquer outra não te traz esse? Então, a afirmação é que o evangelho, aliás, é a única visão de mundo. Deixa ele só terminar de completar o raciocínio. Tá. É a única visão de mundo que traz prosperidade e transformação de maneira plena. Aí você perguntou. Pra você. Aí, é isso, para mim, porque eu sou adepto do evangelho. Assim como eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não concordam 100% com você. Por isso que é um debate. Então, por isso que é um debate, é por isso que não pode a sua vontade ser única e absoluta. E nunca vai ser mesmo. Mas olha só, o que está escrito ali, ó. Pera aí, vamos pegar aqui, ó. O que está escrito ali? Ele levantou a pauta, tá? Faz uma análise aí. Porque eu acho que o erro tá na forma como ele levantou essa pauta. Tá escrito aqui em cima, ó. A Bíblia é o único manual completo para uma vida próspera e transformadora. Então, ele fala que é um único. Está falando que é o único. Se está falando que é o único, ele já está ignorando todas as outras para uma vida próspera e transformadora. Então, depois ele vai lá e fala assim, para mim, que sigo o evangelho. Então, peraí, então você tem uma discordância aqui na fala do pastor, tá? Eu não estou aqui, acho que é importante destacar, que às vezes fazer um react aqui pode dar mais certo quando você fica só hateando a pessoa. Não é esse o caso, tá? Não é esse o caso. Acho que ele está ali sentado para conversar com as pessoas e acho que é muito importante isso, tá bom? Conversar com as pessoas, não estou aqui falando quem que tá certo, quem que tá errado necessariamente no todo, no geral, mas a pauta tá contraditória. Isso é inegável. Não trouxe a navalha dessa vez. Que bom, né? Eu vou fazer um desabafo também. Fica à Pra vontade. gente chegar, Pode pra fazer. você entender um pouco sobre a prosperidade. Entendi. Eu nasci num berço evangélico. Minha família toda é evangélica. Com 13, 14 anos de idade, eu era uma criança afeminada que foi expulsa de casa por não cumprir as regras da Bíblia. Infelizmente isso acontece com muita gente no Brasil. Muita gente, muitas crianças, né? Sinto muito por Eu fui isso. batizada na Igreja Universal do Reino de Deus, de Nova Iguaçu.
Tentaram tirar uma pombagira de mim toda a minha vida, mas ela nunca saiu. É que não sai mesmo, é um entendimento errado deles. Eu virei moradora de rua. A minha história é essa, pode pesquisar em qualquer matéria. Eu fui moradora de rua na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu era uma criança. Eu me vendia para poder almoçar. Eu tinha menos de 15 anos de idade. Eu pedi a Deus que me tirasse dali, porque eu só conhecia Ele. E quando a igreja chegava para dar sopa para todos os moradores da Central, nós travestis éramos puladas. Então foi Maria Navalha que me deu prosperidade. Posso só falar, gente? 30 segundinhos lá? Aí, irmão, para você falar rapidinho. Maria Navalha, entidade, né? Assim, eu acho que ela tá falando da entidade, né? Que deu prosperidade. Para falar para ele, para mostrar para ele que não é só um único Deus ou Deus dele que traz a prosperidade, né? Sem te desrespeitar, eu quero ouvir muito o que você vai me dizer. Eu acredito sim que a Bíblia pode ser um livro que traga prosperidade para sua vida. Mas eu gostaria que os evangélicos respeitassem que as minhas pombagiras, os meus guias, também me tiraram da rua e trouxeram prosperidade. E a minha prosperidade não é empresa. Eu sou mãe do Natan. Eu consegui ter uma família. A minha maior riqueza não é um carro, porque eu não tenho ele. Não é uma empresa. É ter uma casa simples para mim dormir. Ter um filho que me chama de mãe. E ter, sim, entidades e pessoas que me amam como eu sou. A minha prosperidade não vem do dinheiro. Vem do amor que a minha religião trouxe para mim. Eu não desrespeito a sua. E fico muito feliz que a Bíblia te trouxe uma prosperidade. Não só do dinheiro, mas Maria Navalha, malandra da Lapa, me tirou da rua e me deu tudo que eu sonhava. Muito bom. Lá. Isso aí. MC Trans, assim como eu falei pra Mara, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Realmente algumas igrejas, quando a pessoa tem esse jeito mais afeminado, fica tentando expulsar demônio. A Universal que você citou, se alguém da Universal chegar na minha igreja, por exemplo, a gente não considera igreja. Tem que se batizar e a gente... Você sabe que uma das grandes brigas que se tem, inclusive nesse mundo religioso também, é entre as próprias igrejas protestantes, né? Também. Se eu não me engano, essa briga é até muito maior do que se pensa em catolicismo e protestantismo também, né? É por isso que você vê, inclusive, igreja protestante muitas vezes, e aqui eu não estou desfazendo da sua fé, tá? Não estou desfazendo da sua fé, não, que você pode ter ela, mas o que tem de igreja CPF, CNPJ por aí, é impressionante, tá bom? A gente tem que explicar para a pessoa que ela não estava numa igreja. A Universal eu considero como uma empresa. Mas, como não tem tempo, e respeitando aqui a equipe do programa, eu quero pegar na sua mão com todo o respeito e falar que eu sinto muito pelas pessoas que te abandonaram, e quero falar que o que você precisar, o que eu puder te ajudar, apesar das discordâncias, eu sempre vou estar aqui presente, porque o evangelho não é uma religião. O evangelho é um estilo de vida, e o primeiro mandamento é amar, e eu te amo em Cristo Jesus. E eu também te amo, e o que você precisar da minha pombageira, pode me chamar que ela fará. Muito bom! Muito bom! É isso aí. Assim, teve um corte, né? Mas assim, eu acho que ele foi tranquilo. Dependendo da pessoa, ou dependendo do pastor, ou a pessoa não precisa ser só o pastor. Se você fala isso pra ela, acabou ali. E assim, acho que todo mundo aqui que tá vendo, que já viu esse debate, ou tá vendo esse vídeo, já presenciou alguém que seja intolerante ao passo de não poder escutar uma coisa dessa. Marcou território. Gostei. Prazer, Israel. Natália, sou Prazer, IEBMI. Natália. Meu nome é Natália, tenho 41 anos, sou candomblessista, sou iniciada para IAMI e o meu canal é da Confraria das Eleiés. Sou uma nova iniciada para IAMI. MMI. IEBMI. Ah, tá. Eu vou ter dificuldade na nomenclatura. São os nomes. O senhor afirma que é o único manual que tem para prosperidade e transformação. Não é o único. O único manual completo para uma vida próspera e transformada é a Bíblia, mas não é o... Aí ele acabou de assumir aquela contradição que a gente falou.
Ó, tá escrito ali. A pauta foi que ele falou no começo, antes de abrir esse ponto do debate. A Bíblia é o único manual completo para uma vida próspera. Quer dizer que ele reconhece outros. Tudo bem, então ele reconhece outros, mas o completo, o master, o plus, o mega, é só o evangelho. É só o evangelho. E aí eu pergunto para você, isso não é intolerância? Isso não é intolerância religiosa? Isso não é uma intolerância cultural? É claro que é. A gente tende a achar que às vezes quando você tem um mínimo de abertura, olha que legal, aqui é tolerante. Não. Vou dar exemplos de história que acho que ficam mais fáceis aqui da gente entender. Quando a gente pega, por exemplo, a invasão holandesa no Brasil, lá entre 1630 a 1654, mais especificamente na capitania de Pernambuco. Trouxeram cristãos, católicos e protestantes. E tinha até, inclusive, abertura de sinagogas ali, judeus. Mas era uma coisa muito limitada. Além dessas religiões, eram proibidas. Então, quando a gente passa isso, quando eu passo isso em sala de aula, às vezes o pessoal, nossa, ali era aberto, liberal. Que isso? Assim, era por uma questão de Estado, de contexto da Holanda, dos Países Baixos daquele período, que você tinha católicos e protestantes que brigavam, tá? Que brigavam muito ali. Mas vieram por uma questão, colocando uma questão econômica acima disso tudo. Mas não significa que eles aceitassem qualquer religião. E aí a gente tende a achar que então tá tudo bem. Não, isso é intolerância. É o mesmo caso do Brasil, quando eu falei do Dom Pedro I, do período do século XIX, período do Império, do padroado, que não pode ter qualquer religião no Brasil, mas desde que seja no seu âmbito privado. E aí os escravizados, as pessoas escravizadas que não eram cristãs, muitas delas, porque você tinha cristão também, mas muitas, a maioria não eram cristãs, não podiam professar a sua fé. Aí você tem inclusive a revolta dos malês, né? Mas que não era só por isso, era uma questão de fim, pela abolição. Mas não podiam professar a sua fé. Por quê? Porque eles não estavam no âmbito privado. Por quê? Porque eles não tinham um âmbito privado. Eles eram a propriedade privada de alguém. Sacou? Então, assim, vamos parar de achar que é menos intolerante. Não, é intolerante. Então, assim, o que está escrito ali, ó, a Bíblia é o único manual completo para uma vida próspera e transformadora. Isso é intolerância. O único manual. E vocês estão manual seguindo completo. esse manual para poder fazer transformação no mundo e na prosperidade de quem está dentro da família, quem está fora, quem está na comunidade, quem está no crime. O senhor consegue fazer? Então, o senhor está seguindo esse manual? Eu tento seguir o máximo possível, que eu não sou perfeito. Então, várias vezes eu quebro o manual, que é a Bíblia. Entendeu? Como eu já citei aqui, muitos evangélicos vão me criticar, mas tá tudo bem. A questão é, a transformação, entendeu? Qualquer religião pode promover transformação, mas de maneira plena, é óbvio que eu vou defender que é o evangelho, que eu cito religião de maneira pedagógica, mas eu não acredito como uma religião, eu acredito como um lifestyle. O evangelho é um lifestyle. Jesus nunca falou de religião, tanto que Jesus era judeu. Então muitos evangélicos falam, Jesus era evangélico. Nem existia igreja católica e evangélica na época, é um anacronismo. Jesus era judeu. E Jesus foi contra o judaísmo. Jesus, ele promoveu a ideia do reino. Então Jesus falou sobre o reino e o evangelho era apenas o seu estilo de vida. É isso que eu defendo. E esse estilo de vida leva a uma vida plena e transformada e próspera, que não tem a ver só com o dinheiro, até mesmo porque o apóstolo Paulo era rico, seguiu o evangelho e ficou pobre, e Jesus também não tinha nem onde inclinar sua cabeça. Mas não podia, outras religiões, outras crenças, outras fés, não pode você ter uma ideia de prosperidade também? É isso que eu tô querendo saber. Isso aí ele não responde. Até agora, pelo menos, ele não respondeu. Ela não pode falar. Tá. Foda-se. Israel, agora você tocou num ponto que eu achei que é muito bacana, sobre a filosofia de vida. Se o tema é que a Bíblia é o manual mais completo, por que a gente entende, que está do lado de fora, entende que dentro tem uma terceirização muito grande? Porque dentro do culto das raízes das religiões de matriz africana, a gente fala de uma filosofia que a gente faz reverência aos nossos ancestrais para que eles abençoem o nosso esforço.
mas não como cristão, que muitos dos que eu conheço dentro da minha vida, eles entendem que é uma bênção a qualquer custo. Então, uma terceirização. Então, como que esse manual é completo se eu terceirizo a minha responsabilidade do esforço, de fazer? Esqueci seu nome. De Claire Babai Fatobá. Olha o que o de Claire falou, gente, isso é muito importante. Muitos cristãos falam assim, ai, se Deus quiser, se isentando da responsabilidade. Isso é um erro grotesco. A Bíblia fala, esforça-te que eu te ajudarei. A palavra esforça-te, a ideia que tem no original lá, não é ajuda, é suporte. Então Jesus, Deus, né, ele ajudar não significa que você vai ficar de braços cruzados. Mas infelizmente, muito crente faz assim, se eu der o dízimo, o dinheiro vai vir. E não quer trabalhar, não quer produzir. E isso é um entendimento equivocado. A Bíblia não ensina isso, mas tem falsos mestres que ensinam isso, infelizmente. E o nome... Deixa eu contar uma coisa rápida para vocês aqui. A única forma de se transformar é através da revolução. É um processo revolucionário. Na real, a religião é importante, ela pode seguir como um guia a sua fé, mas a revolução é feita por você, pelas suas mãos, tá? E é isso. Esse é barganha, já falamos sobre barganha. isso, né? É barganha. É barganha. Barganha, pragmatismo. É, jeitinho brasileiro. Bom, vamos lá. Eu já fui evangélica. Eu estive lá dentro e eu conheci a vida de diversas pessoas que seguiam a Bíblia e não tinham essa felicidade, essa riqueza. Tem muitas? Muitas. Eu conheço então, também. se ela é um manual perfeito para esse sucesso que você afirma, por que eu conheci vários? Eu acredito que todos aqui já conheceram vários evangélicos afundados, que ficam tão afundados que vão procurar ajuda do terreiro. Eu conheço muitas pessoas que são de religiões de matriz africana que aparecem lá na igreja, que está afundado e também procura ajuda. Mas aí isso eu não afirmo que a minha religião é a única que faz isso. Eu também não. Eu falei que a plena é a minha. Então, ou seja, você está afirmando. Você afirma. Você afirma que a Bíblia é o único manual para trazer essa plenitude. Qual religião traz mais plenitude? A sua ou a minha? Na sua opinião? Na minha opinião, é um conjunto. É a minha fé, o meu esforço e a minha fé. Eu não falo exatamente a sua fé. Exato. Exatamente, não é a minha fé. Exato, isso é mas normal. você afirma que a Bíblia é o único manual. O único manual. Eu conheço diversos... Ela foi, assim, a primeira e a única até agora que pegou na contradição da palavra dele. Que está escrito lá, vou ler de novo. A Bíblia é o único manual completo para uma vida próspera e transformadora. É o que ele falou. Os evangélicos afundados, eu fui vendedora de bala no sinal, Vocês vendedora da empadinha, dinheiro. mas é em geral. É vida. Eu não tinha um casamento, eu não tinha Elas emprego, vivem o evangelho ou elas só vão na igreja de terno e gravata e falam aleluia? Não, eu conheci pessoas que viviam o evangelho. Porque ir na igreja, na igreja fazer isso aqui, o Espírito Santo, isso não significa viver, entendeu? Eu conheci, e eu tô pra te falar, eu conheci uma pessoa chamada Davi. Foi a pessoa de mais fé que eu tiro meu chapéu. Olha, pra tirar meu chapéu de navalha é difícil. Eu tiro meu chapéu pra ele. Um homem 100% correto, e a vida dele não é boa. Ele era 100% correto? 100% então ele era próspero. Ah, depende, né? Posso terminar? Ou seja, foi de novo na questão da intolerância. Se ele é 100% correto, o tanto de religioso, de tudo quanto é religião aí, que faz merda. Depende. Não só passando fome, mas sem uma esposa. Peraí, gente. Não é só. Você pode passar fome e necessidade. 30 segundos? 30 segundos só Israel responde, ninguém mais pergunta nada. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. A maioria das pessoas acham que felicidade é ter tudo que quer e que deseja, e que não é passar necessidade. Tá falando de comida, porra. Tá falando de comida. Nessa vida. Mas no dia que Jesus voltar e estará ao seu reino, não haverá choro, dor e nem fome. Então eu não sou a favor da mediocridade. Eu acho que o ser humano pode ter dinheiro, mas não deve ser refém do dinheiro. E se for preciso Deus deixar algumas pessoas passar por necessidade, porque se Deus permitir que tenha dinheiro, essas pessoas se afastam e se esquecem de Deus, Deus vai permitir também. No mundo tereis aflições, o próprio Jesus falou isso, o próprio Jesus passou fome, o próprio Jesus foi cuspido e crucificado. Quem sou eu para não passar por... Então você está passando fome é porque Jesus quis. É Deus quis. Ah, não, mano. Vai te catar, né? Vai te catar, pô.
vai te catar. Vai a merda, pô. Vai a merda. Sabe? Aqui, a minha bronca agora é legítima. Assim, eu tava achando ele até assim, pelo menos é conversa. Conversa é o caralho, mano. Conversa é o caralho. É um intolerante da merda. É um intolerante do caralho isso aí. Dificuldade. Entendi. Pra ser bom tem que morrer na miséria. Ninguém é bom, nós somos pecadores. Em nenhum momento eu falei que o ser humano é bom. Foi uma serva de Deus da igreja, Assembleia de Deus.